E hoje vamos falar sobre os princípios básicos da terapia antimicrobiana na medicina veterinária. Nós temos hoje um contexto muito importante, que é o uso de antibióticos na medicina veterinária e também na medicina humana, assim como os de antibióticos também na agropecuária. E chegamos num tal ponto que nós estamos num grande problema, um grande impasse. Ficamos, por causa do uso de antibióticos, a gente acabou gerando bactérias multiresistentes. E, por conta dessas bactérias, nós passamos a usar mais antibióticos também. E isso está levando a um grande problema, é um problema crescente, e que vai chegar no momento que, se nós não começarmos a mudar todos os conceitos agora, então eu acho que esse momento que nós estamos na história é um momento ímpar. Ou a gente muda agora, ou daqui para frente, a coisa vai ficar muito feia. Então a gente ainda tem chance, mas a nossa chance de mudar todo esse cenário da resistência antimicrobiana é agora. Não vou dizer que já passou o tempo, já deveria ter sido feito lá atrás, mas vamos trabalhar com o dia de hoje. Hoje é o último dia para a gente começar a fazer isso, porque vai chegar no momento que não vai mais ter volta, ou não é que não vai ter volta, mas a volta vai ser muito mais difícil. Cada dia que passa, andar para trás nesse quesito fica mais difícil, enquanto a gente está estimulando as bactérias a evoluírem a tal ponto que nós não temos mais antibióticos para tratar algumas, e elas evoluem muito rápido. 24 horas de replicação de uma bactéria típica, um Staphylococcus, uma E. coli, equivalem a 1.500 anos de evolução do ser humano. Há 4 anos de evolução, 4 anos e meio de evolução de carrapato. E elas evoluem tudo isso em 24 horas. Então, elas são mestres na evolução. Elas são mestres em desenvolver formas de resistência. Elas fazem isso há bilhões de anos. E nós entramos com os antibióticos há poucas décadas. A gente tem uso clínico de antibióticos há mais ou menos 8 décadas. Mas elas sabem se adaptar a isso, né? E nós não estamos sabendo o que fazer com essas bactérias. E daí a gente pensa assim, vamos fazer novos antibióticos para combater elas. Na realidade, se a gente for pensar bem, introduzir novos antibióticos, hoje, no nosso contexto, vai só piorar o problema. Por quê? Porque elas vão se desenvolver vão ir muito rapidinho para realmente sobrepujar isso, esse agente agressor a elas. Então, se a gente simplesmente colocar um antibiótico, vários antibióticos no mercado novos, a gente hoje, no nosso contexto, a gente acaba piorando muito mais a solução do que revertendo o quadro. A gente vai criar bactérias muito mais resistentes do que nós já temos hoje. Então, esse é um contexto que a gente tem que entender. Tem volta? Tem volta, mas depende de nós, né? E é exatamente isso que nós vamos ver hoje. Muito bem, então vamos falar sobre as bases da terapia antimicrobiana. Nós temos muitas coisas a quebrar sobre isso. Nós vamos tratar muito da escolha de medicamentos antimicrobianos, mais direcionado ainda à escolha de terapias antimicrobianas. A escolha do medicamento, a troca de medicamentos, a associação de medicamentos. Mas essa escolha, ela vai muito além de um fármaco. A gente escolher por fazer uma terapia antimicrobiana. A gente escolher o que nós queremos com essa terapia. E no final das escolhas, a gente chega à escolha do fármaco, ou dos fármacos. Ou, se necessário, a gente entra com uma terapia e vai trocar ele. E tem todo um contexto para fazer essas escolhas. Então, não são escolhas simples, mas são escolhas que devem ser feitas diariamente, em cada paciente. Não necessariamente a gente tem protocolos, sim, claro, mas a gente tem que fazer avaliações muito aprofundadas em termos de raciocínio sobre o paciente para fazer escolhas adequadas. E todas essas escolhas adequadas que nós vamos fazer, elas passam a trazer um benefício muito maior, um benefício para o paciente, que a gente vai ver isso no final, e também benefícios para todo o entorno desse paciente, incluindo nós, né?
Chegamos na era da resistência antimicrobiana. Ah, temos um problema aqui. Existem algumas estimativas e ficam dados meio controversos, mas nós temos uma estimativa feita em 2019, esse ano foi refeita, que fala que aproximadamente em 2050 nós teremos 10 milhões de mortes de seres humanos por ano. Atualmente nós temos aproximadamente 1 milhão, 1 milhão e 300 mil mortes de seres humanos por ano por infecções causadas por bactérias multiresistentes. E também, associado a isso, e totalizando isso, 5 milhões de mortes por ano são relativas a bactérias multiresistentes. Então, 1 milhão e 300 mil é direta por uma infecção, mas no restante desses 5 milhões, bactérias multiresistentes tiveram algum papel na morte, no óbito desse paciente. Isso da medicina humana. Na medicina veterinária a gente não tem dados, mas com certeza são dados semelhantes, só que isso vai aumentar muito. Serão 10 milhões de mortes diretas. Então a gente vai ter aproximadamente 50 milhões de mortes por bactérias multiresistentes. Olha onde a gente vai chegar. Então é muito severo. Ah, mas na medicina veterinária nós entramos realmente na era das bactérias multiresistentes, sendo isoladas, presentes de infecções clínicas, isoladas rotineiramente por laboratórios de medicina veterinária do Brasil e do mundo. Então, hoje, a gente se depara com um quadro muito alarmante desse tipo bacteriano que nós estamos vendo nos laboratórios, que antes eram restritos a hospitais, a UTIs humanas, hoje são isolados na rotina clínica de infecções relativamente simples. Infecções de cães, gatos e de outras espécies animais também. Isso se tornou rotina. Então, nós entramos na era da resistência antimicrobiana, de bactérias multiresistentes na medicina veterinária também. E vamos pensar um pouquinho que esse quadro que nós chegamos hoje, que é muito alarmante, o pessoal de laboratório está começando a arrepiar o cabelo pelos tipos de bactérias que estão sendo isoladas, está tendo que testar mais antibióticos do que normalmente testaria, porque dos antibióticos que normalmente testaria, não tem mais sensibilidade nenhuma. Mas esse é um problema sistêmico, que nós trazemos isso de gerações, desde a criação, desde a descoberta dos antibióticos e do uso clínico desses antibióticos. Os antibióticos foram considerados drogas milagrosas, salvaram milhares de vidas, sim, só que acabou caindo na boca do povo, por assim dizer. E, no final das contas, toda a comunidade entende que é só dar um antibiótico que melhora. Então, se tornaram drogas milagrosas. Dá qualquer coisinha, dá um antibiótico. Quem nunca ouviu isso? Já tomou um antibiótico para sarar? Né? Ah, não se preocupa. Agora, fulano já está tomando antibiótico, então está tudo certo. Isso vem ao longo da nossa vida, desde que a gente nasceu ali, a gente ouve os pais, os avós, os tios, né? Ouve isso em qualquer lugar. Esse tipo de relato. Não, é só tomar antibiótico que vai melhorar. E isso fica intrínseco, entrou na nossa vida. É uma das coisas, eu acho, que mais entraram nas nossas entranhas, a gente tem isso, né? E nisso gera um medo para os profissionais de saúde de não usarem, ou usarem alguns tipos de antibióticos mais simples, mais fracos, por assim dizer, por medo do desenvolvimento, ou por pressão que o paciente, ou o tutor, no nosso caso, o tutor exerce sobre a gente. Não, eu quero que dê um antibiótico, senão eu vou para outro veterinário. E a gente acaba sucumbindo a toda essa pressão, né? Só que toda essa pressão interna, nossa, isso está enraizado na gente. E a pressão externa também levaram a gente ao quadro que a gente está hoje, né? A gente tem que lembrar que o grande catalisador da resistência antimicrobiana é o uso de antibióticos. Antes do uso de antibióticos clínicos, não existiam bactérias super resistentes. Hoje elas existem e estão cada vez mais resistentes. Então, se a gente simplesmente introduzir agora novos antibióticos, novos princípios ativos, se conseguir descobrir novos mecanismos de ação, o que a gente vai fazer? Vai ter bactérias muito mais resistentes do que nós temos hoje, né? Isso é um grande problema. Mas vamos a alguns dados bastante importantes nesse
quesito de uso de antibióticos e a contrapartida da resistência antimicrobiana. Estima-se que vários estudos trazem da medicina, alguns poucos estudos, mas ainda assim existem estudos da medicina veterinária, mostram que 30%, 40% dos pacientes vão tomar antibiótico. Então, qualquer paciente que for procurar um sistema de saúde, 30%, 40% vai tomar. Algumas áreas é maior a porcentagem de prescrições, em outras áreas é uma menor porcentagem de prescrição. Ainda assim, temos que 30%, 40% dos pacientes, animais e humanos, que procuram um sistema de saúde, vão tomar antibiótico. O problema é que alguns estudos da medicina mostram, nós até hoje não temos estudos da medicina veterinária com esses dados, mostram que entre 50% até 90% das prescrições estão inadequadas em algum ponto, ou na indicação do diagnóstico, ou então na escolha do medicamento, ou no regime de dosagem, na dose, no intervalo entre doses, na via de administração, ou ainda no tempo, na duração da terapia antimicrobiana. E aqui nós vamos começar a quebrar os paradigmas. O primeiro paradigma é o tempo, a duração da terapia antimicrobiana. Terapia antimicrobiana tem que ser 7 dias, 7, 10, 14, 21, 28. Por que isso? Isso é histórico. Porque lá na antiguidade não tão antiga assim, mas ainda assim, né, nos primórdios da medicina, e particularmente depois do advento da introdução dos antibióticos, o médico ia no hospital a cada 7 dias. Então, ele prescrevia 7 dias, medicamento, que era quando ele ia retornar lá para avaliar os pacientes. E assim ficou 7, 14, 21. Daí modernamente, não, 10, né? Mas hoje nós sabemos que e essa é uma avaliação muito importante que a gente deve fazer. A terapia antimicrobiana, ela tem que invariavelmente proporcionar uma melhora clínica do paciente em 24, 48 ou 72 horas. Tem que observar aqui, nesse comecinho da terapia, se em 72 horas, terapia antimicrobiana, qualquer que seja, o paciente não teve nenhuma melhora clínica, a terapia está inadequada. Ou na indicação, ou na escolha da dose, ou no regime de administração. Mas está com algum problema essa terapia. Como base, em 24 horas de terapia, você tem que ter, no mínimo, uma estabilização dos sinais clínicos. Se não tiver claramente uma melhora clínica, mas tem que estabilizar. 48 horas tem que ter alguma melhora clínica. E daí vai depender muito do tipo de infecção, é claro, né? Tem infecções que são mais prolongadas, tem infecções que a terapêutica ela precisa ser mais prolongada, mas o início da melhora clínica tem que ser rápido. Não vai esperar 7 dias para fazer uma avaliação do paciente, para ver que ele não está melhorando, ele piorou. Então vou trocar o medicamento. Ou 14 dias. Já vi cistites? O veterinário passou o tratamento para uma cistite de um cachorro por 14 dias. E daí, em 14 dias, retornou. E o paciente não teve melhora clínica nenhuma. Então, usou o antibiótico por 14 dias para uma cistite, sem melhora clínica nenhuma. E daí foi feita uma intervenção e uma troca de medicação? Não. Em 24 horas, o animal tem que ter alguma melhora clínica, tem que ter. Em 48 horas, você tem que ter a remissão. Depende do tipo da infecção, mas algumas infecções é uma remissão quase que completa. 72 horas, dependendo do tipo de infecção, também vai ter uma remissão completa ou não, mas tem uma melhora clínica. Então, vamos quebrar esse paradigma que eu vou reavaliar o meu paciente em 7 dias. Não vai reavaliar em 7 dias nada. Vai reavaliar antes. Com 48 horas, máximo 72 horas, vai reavaliar. Não teve melhora clínica? Vai trocar a terapia, vai rever a terapia, porque às vezes não é nem indicada uma terapia antimicrobiana. Por quê? Porque não tem uma infecção bacteriana, tá? Então, isso a gente tem que levar muito em consideração. Primeiro paradigma quebrado aqui. Bom, uma das coisas que a gente acaba sofrendo e assim, se cobrando ou cobrando outros a gente não deveria ter aprendido tudo sobre antibiótico na faculdade? Deveria, tá? Mas vamos lembrar, faculdades formam generalistas. Mas o ponto até não é nem esse.
O problema é que nós, incluindo o veterinário, mas todos os profissionais de saúde, têm enraizado que os antibióticos são uma droga milagrosa. E nós precisamos perder essa raiz. É doído? É muito doído fazer isso, tá? Inclusive, para mim, às vezes eu olho assim, ai, que medo. Mas a gente tem que cortar essa raiz, tem que tirar essa raiz do solo, tirar ela de dentro da gente. Por quê? Nem sempre o paciente precisa de antibiótico. E nesses casos, o antibiótico só vai piorar. Por quê? Porque você não está tratando o que deve ser tratado. Está achando que o antibiótico vai ser milagroso. E não vai. E ele não é inócuo. Então, nós temos que abrir o coração e aceitar o que está vindo de novo. A era do antibiótico de amplo espectro para tudo. Não sei o que o paciente tem. Melhor dar um antibiótico, vai que mal não vai fazer. Essa era acabou. Ficou para trás. Isso serviu para mim quando eu estava na faculdade. Não serve mais para o dia de hoje. Para o dia de hoje, nós temos um problema muito sério, que um antibiótico de amplo espectro vai selecionar bactérias multiresistentes. Muitas bactérias multiresistentes. Hoje nós temos conhecimentos muito importantes. As universidades precisam se integrar nesses novos conhecimentos? Precisam. Elas vão acabar fazendo isso. Agora, todos os profissionais, professores e profissionais de saúde, têm que entender que não são disciplinas separadas. Aqui, hoje, a gente não está falando de farmacologia. Não estou falando também de microbiologia. Nem necessariamente de clínica, nem de terapêutica. Eu estou falando do conjunto de tudo isso. E hoje, os antibióticos, infelizmente, eles são uma área que é de todos, os de antibióticos é de todas essas áreas, né? E ainda a gente coloca aqui reprodução, produção, todas essas áreas usam antibióticos, mas na realidade não é área de ninguém. Não tem um dono nenhum. E a gente tem que meio que dar um dono para essa área. Por quê? Quando a gente fala em terapias antimicrobianas, em uso de antibióticos, nós estamos interligando áreas de microbiologia, farmacologia, semiologia, clínica, terapêutica e várias outras terapias alternativas, né? E várias outras disciplinas. Então, a terapia antimicrobiana, ela envolve muitas disciplinas. E agora, a partir de agora, precisa ser dado de forma multidisciplinar e não mais apenas lá na farmacologia, você vai e decora. Qual é o nome das classes, os principais exemplos de princípios ativos dentro da classe, mecanismo de ação, se é bactericida, bacteriostático, vai tudo desconexo. E tudo que a gente decora, a gente esquece. Agora, o que a gente entende, a gente aprende. E é aí que está a coisa. A gente precisa conectar todas as informações que cada uma dessas áreas traz. Porque a antibiótico terapia é uma nova área, né? Ela está em expansão. E ela hoje é uma das áreas mais importantes que nós temos na medicina humana e na medicina veterinária. Por quê? Porque todo o trabalho que um veterinário tem, que um especialista, que um médico tem, dentro da sua especialidade, todo esse trabalho pode ser perdido, particularmente procedimentos de alta complexidade que demandam a eficácia de antibióticos, tudo isso pode ser perdido, se os antibióticos não forem eficazes. E daí, o que nós faremos? Como nós faremos muitos procedimentos no futuro, se nós não tivermos antibióticos eficazes, né? Então, precisamos repensar. Microbiologia não é chata, farmacologia não é decoreba, clínica tem a ver com microbiologia, clínica tem a ver com farmacologia, terapêutica envolve tudo isso. E é assim que a gente tem que passar a tratar os antibióticos. Muito bem. Terapias antimicrobianas. Existem duas indicações que nós temos para terapias antimicrobianas. Primeiro, tratar uma infecção bacteriana. Segundo lugar, a gente pode fazer uma profilaxia, uma prevenção com o uso de antibiótico, quando existir uma real iminência de existir ou de desenvolver uma infecção bacteriana. Daí nós vamos utilizar uma terapia antimicrobiana direcionada para bactérias, né? Ou os antibióticos.
né? Os antibióticos são... existem aí alguns conceitos de antibióticos, antimicrobianos e quimioterápicos, né? Mas nós falamos aqui sobre antimicrobianos, antibacterianos. Isso inclui os antibióticos, que são produzidos por organismos vivos, substâncias químicas produzidas por organismos vivos, e os quimioterápicos, que são substâncias produzidas em laboratório, e ambos têm ação antibacteriana. Esses são os vulgarmente chamados de antibióticos, tá? Bom, então, a gente tem que... É muito claro isso. Existem duas indicações. Ou você vai tratar uma infecção, ou você vai prevenir uma infecção que esteja na real iminência de acontecer. Não vai prevenir uma infecção que nem tem chance de acontecer. Ah, eu vou dar antibiótico, melhor, vai que... Não, isso não é real que vai ter uma infecção. Então, não é uma indicação. Existem outras indicações? Até existem, tá? Os antimicrobianos, alguns dos antibióticos, eles têm algumas ações que são não antimicrobianas, outras ações, sistema imunológico, outras ações. Nesse quesito, não são muito utilizados, mas ainda podem ser. Alguns fármacos têm um espectro estendido a outras classes de micro-organismos. E esse ano a gente vai ouvir falar bastante de marbofloxacina para leishmania, tá? Vindo aí um novo medicamento para isso, embora a marbofloxacina já seja usada para o tratamento de leishmania também, né? Mas nós vamos ter aí um boom de informações sobre marbo e leishmania. Existem algumas indicações por causa do espectro de algumas drogas. Foram e são usados ainda muito como promotores de crescimento. E aqui vale ressaltar algumas coisas bastante importantes, né? Promotor de crescimento, ele, brincadeiras à parte, mas é mais ou menos uma forma de... Eu faço uma criação ruim, eu uso um antibiótico para baixar a carga bacteriana dessa minha criação. Então, é uma criação errada de animais. Ah, mas a gente precisa de alimentos. Tudo bem? A gente precisa de alimentos, mas temos que desenvolver novas formas de fazer produção em larga escala de alimentos, sem que isso não nos gere um grande outro problema. E promotores de crescimento são um grande problema. Por quê? Enquanto num paciente eu vou usar miligramas, tá? Eventualmente algumas poucas gramas de medicamentos antimicrobianos, na produção animal, como um promotor de crescimento, eu vou usar toneladas, e grande parte dessas toneladas vão ficar no meio ambiente. E isso é um grande problema. Nós já vimos alguns desses problemas que abrem a caixa de Pandora. E aqui eu vou falar de uma história bastante importante, tá? Lá na Guerra do Vietnã, né, os soldados americanos foram para a Guerra do Vietnã, aquela guerra, né, uma putaria, né? Então, o que eles faziam? Ficavam se pegando lá durante o dia e tal, à noite, para os soldados ficarem felizes, eles iam para os prostíbulos do Vietnã, né? Então, de dia eles brigavam com os vietnamitas, à noite eles iam se divertir com as vietnamitas. Bom, o que gerou nesse momento? Um grande problema de gonorreia. Daí o governo americano, muito inteligente, ele olhou assim, então, vamos tratar com penicilina. A gonorreia é tratável com penicilina. Então, para prevenir, eles não trataram, eles deram penicilina para as prostitutas, como forma de prevenção. Por quê? Porque os soldados iam para lá, pegavam gonorreia e traziam para os Estados Unidos. Né? Então, eles preveniram. O que aconteceu? Gonorreia é resistente à penicilina. E quando uma bactéria, ela se evolui para esse estágio, ela não para por aí. E daí, começou a ter que tratar com outros medicamentos. E daí, essas bactérias foram se tornando resistentes a outros medicamentos. Né? Então, temos ali abriu uma caixa de Pandora. Tá? Não foi o único não foi o único momento. E veja que, no final das contas, com outro nome, mas foi isso que fizeram com gonorreia e penicilina no Vietnã. Não era um promotor de crescimento, mas a ideia foi muito semelhante, né? Eu vou ainda falar de outro exemplo, tá? O que é uma infecção, então? Ah, agora sim. Vamos falar, então, de infecção. Vamos entrar a fundo nisso. É um processo aonde um agente infeccioso vai conseguir penetrar, vai se desenvolver, vai se multiplicar no organismo do hospedeiro. Não necessariamente
ele vai levar a infecções clínicas, né? E daí a gente chama de contaminação, tá? Bom, a infecção, esse sítio onde esse agente infeccioso conseguiu se desenvolver e passou a fazer manifestações clínicas, aí sim nós temos uma doença infecciosa, o que nós chamamos normalmente de infecções. E aqui vamos diferenciar um pouquinho, tá? Quando a gente teve lá na faculdade doença infecciosa, a gente teve lá parvo, corona, sinomose, FIV, FeLV, botulismo, carbúnculo, mastite, é isso que a gente teve. Mas qualquer outra infecção também entra aqui, incluindo as cistites, pneumonias, dermatites, otites e todas as ites. Elas são doenças infecciosas. Existem doenças infecciosas que são contagiosas. Daí, lá na disciplina de doença infecciosa, normalmente a gente entra a fundo nas doenças infecto-contagiosas, mas as outras infecções também são doenças infecciosas. Ok. Então, para isso, nós temos que ter um paciente, um hospedeiro e uma bactéria. Então, o que acontece com esse hospedeiro que vai levar a um quadro de infecção? Ele vai ter Por que essa relação natural entre um hospedeiro e micro-organismos, ela vai se desestabilizar e levar a uma doença infecciosa com manifestações clínicas? O que a gente tem que focar em manifestação clínica, tá? Déficits imunológicos, quebras nas barreiras não imunológicas e imunológicas, quebras de barreiras não imunológicas, pele, barreiras físicas, químicas, biológicas, desbioses, são rompimentos de barreiras não imunológicas, né? Comorbidades. As comorbidades muitas vezes levam a rompimentos de barreiras imunológicas ou levam a déficits do sistema imune. E isso vai fazer com que esse paciente fique propenso a ter uma infecção. Ok, daí vem um patógeno. E esse patógeno que está causando essa infecção, ele pode ser primário. Primários são aqueles patógenos que, quando eles estão presentes, eles causam uma infecção. Então, a gente pensa em patógenos primários, brucela, leptospira, carbúnculos, sinomose, parvo, eles estão causando infecção, eles são patógenos primários, tá? Quando eles conseguem se instalar, invariavelmente, eles vão causar uma infecção clínica. Mas existem também os oportunistas. São micro-organismos que estão nas microbiotas, fazem parte, muitas vezes, de microbiotas, ou estão ali meio de gaiato, e eles estão, por causa de toda a competição que existe dentro das microbiotas, que são uma parte da barreira não imunológica, as barreiras biológicas são microbiotas, as microbiotas, o restante da comunidade, faz esses agentes oportunistas ficarem na deles. Fica quietinho aí, não se replica muito. Aqui, nesse lugar, você não tem chance de querer se sobrepor. É isso que as microbiotas fazem. Mas, quando existe uma quebra do sistema imunológico, uma quebra de barreiras, com comorbidades ou não associadas, esse oportunista, ele encontra um ambiente propício e aí ele começa a se multiplicar. Chega num momento que ele entende que nada mais consegue combater ele. E muitas vezes ele altera a sua expressão gênica. E ele passa a produzir fatores de patogenicidade. E aí sim entram os sinais clínicos. Antes ele estava quietinho, miudinho ali. Estava, não, eu estou num ambiente, poxa, eu não estou bem aqui nesse ambiente, todo mundo mandava ele ficar quieto. E agora ele encontra um ambiente propício. E mesmo o uso de antibióticos pode levar ele a encontrar esse ambiente propício. Tá? Ele passa, então, ele altera sua expressão gênica, passa a produzir fatores de patogenicidade, ninguém mais segura ele. O sistema imunológico não consegue mais segurar. As microbiotas não conseguem mais segurar. Né? E ele passa, sim, a ser um grande problema. E agora vou dar uma analogia com gato de botas, com os gatos em geral. Sabe aquele gato que tá doente, fica quietinho, você vai, consegue mexer com ele, consegue fazer os tratamentos e tal. E o gato, quando ele começa a melhorar, ele é um anjo, quando ele começa a melhorar, vira uma jaguatirica. É isso daqui que essas bactérias oportunistas fazem. Elas ficam os anjinhos na microbiota. Quando elas podem se multiplicar,
viram as jaguatiricas, né? Então, isso a gente tem que considerar. Ah, mas faz parte da microbiota, alguns patógenos fazem parte da microbiota, encontrado em qualquer paciente, sim, tudo bem, né? Mas quando pegou um ambiente propício, daí mudou o esquema. Não é mais aquela queridinha, aquela anjinha, tá? Bom, e temos agora os antibióticos que entraram nesse contexto, ali com 1941, eles entraram clinicamente nesse contexto, só que eles são a ponta do iceberg. E tem todo um conjunto de coisas abaixo. E nós, como profissionais de saúde, ao longo da história dos profissionais de saúde, nós vimos os antibióticos só a pontinha. A droga milagrosa serve para tudo. Primeiro era penicilina era para tudo. Depois vieram outros antibióticos e a penicilina começou a perder eficácia. Daí vieram outros antibióticos, os outros antibióticos. Hoje o que é na medicina veterinária? Cefovecina? Ou meropenem? Né? Então, a gente só está vendo, eu estou preocupado com o meu paciente, eu vou escolher a droga mais de maior espectro e a droga mais potente, para acabar logo com essa infecção. Opa, você está olhando só aqui a pontinha. E quando a gente mira no antibiótico, a gente só está olhando a ponta, mas tem todo um contexto por trás. Então, não é simplesmente qual droga eu devo usar, né? A gente tem que entender que os antibióticos são ferramentas que nós temos para fazer todo esse enlace. Por um outro lado, os antibióticos são um recurso finito. Não é infinito. A gente não vai poder, assim como já mostrou, a gente não conseguiu usar a penicilina eternamente com eficácia. Ela perdeu eficácia. No começo, elas eram eficazes para enterobactérias. Hoje, não são mais. As bactérias foram evoluindo para isso, né? Então, são uma ferramenta e são um recurso finito. Quanto mais a gente usar, menos a gente vai ter como usar mais para frente. Então, tem um limite do que a gente pode fazer com os antibióticos. Ou a gente cuida agora, ou lá na frente, não vai ter o que fazer. O uso de antibióticos, os antibióticos também não são inócuos, nem ao paciente, nem ao meio ambiente. E isso inclui microbiota. Os antibióticos, não, mas eu quero tratar essa infecção na garganta. Não, mas ele vai atuar em todas as microbiotas, independente, ele não é específico. Mas eu só estou usando, só estou prescrevendo porque eu quero tratar a infecção na garganta. Não, você pode ter essa intenção até, mas não é assim que o jogo vai funcionar. Então, não, os antibióticos não são inócuos, nem ao paciente, muito menos ao meio ambiente, também não são inócuos aos contactantes de 2 patas, ou de 4 patas, ou de 2 pernas. E isso a gente tem que considerar cada vez que a gente pensa em um antibiótico, tá? Quando a gente só pensa no antibiótico e no paciente, eu vou amplo espectro mais potente possível. Nós estamos ganhando todo o resto de presente. E esse resto, ele é muito significativo. Vou contar a história do Enterococcus. O Enterococcus como promotor de crescimento. Ele foi usado, não o Enterococcus como promotor de crescimento. Na década de 70, foi muito utilizada um princípio ativo que era chamado de avoparcina. A avoparcina era um promotor de crescimento usado na avicultura, mas é da classe dos glicopeptídeos, da classe da vancomicina. E quase todos os países foi usado dessa forma. Não, a gente precisa de mais galinha, galinha mais gorda, quer colocar milhares de aves no mesmo lugar, elas vão morrer de infecção, porque a carga bacteriana de uma avicultura é absurda, então vamos tacar medicamento lá, que é para reduzir a carga bacteriana e os animais conseguirem, né, sobreviver e se desenvolver até melhor. Tá. Daí surgiu um Enterococcus, que é um habitante normal do trato gastroentérico, resistente à vancomicina, que é o chamado VRE. Opa, levantou problema ali e tal, e de repente o mesmo micro-organismo surgiu no hospital. Gente, o mundo é um mundinho, as bactérias se disseminam, né? Inclusive porque a avicultura existem humanos acabam no hospital, então, tudo se interligou, tudo se contaminou, né? Simples assim. Ok, daí, não, então, proibiram a avoparcina, cada país foi tirando a avoparcina, porque a vancomicina é um medicamento muito importante em UTIs humanas. Ok,
caixa de Pandora já tinha sido aberta. Já estava lá. Não é um micro-organismo que agora vai deixar de existir, porque, eu tirei a vaporcina. Não, tá? É uma resistência cruzada entre os medicamentos da mesma classe. E a vancomicina se usa na rotina de hospitais, né? Então, claro que esse micro-organismo, ele está presente até hoje, ele surgiu lá na década de 70, está presente, é um dos grandes problemas que tem infecções hospitalares da linha humana. É um problema na medicina veterinária? É. Tem na medicina veterinária? Claro que tem, é óbvio que tem. Na clínica de cães e gatos? Sim, tem sim, tá? A gente já conseguiu isolar um VRE facinho, não, mais, VRS facinho. Não é tão prevalente? Não, não é tão prevalente, né? Mas ele sim existe na medicina veterinária. Então, né, nós ganhamos todo o resto de presente. E o que a gente tem que entender nesse contexto? Colocar o antibiótico no seu papel. Não é o papel central da terapia antimicrobiana, não é o antibiótico. O papel do antibiótico é para tentar mediar esse problema do paciente com este patógeno. Então, ele tem o seu papel e ele vai muito mais como uma ferramenta para auxiliar o paciente, auxiliar o status imunológico desse paciente, para que o paciente consiga debelar de uma forma mais fácil. Então, baixamos a carga bacteriana e o próprio paciente também consegue voltar a combater essa bactéria. Assim como não é simplesmente dar um antibiótico, mas tem toda uma terapia pela volta. A gente não vai tratar, só dar um antibiótico e manda para casa, não, a gente vai tratar a causa, né? Tratar outros sintomas, melhorar a alimentação, melhorar a limpeza, se for feridas, tá? Então, colocar os antibióticos no seu papel. Então, vamos olhar esse contexto, cada um desses 3 pontos. Agora, a gente tem que existe aqui uma tríade da terapia antimicrobiana, que é o paciente que tem uma infecção clínica causada por um patógeno, e no nosso caso a gente dá um enfoque maior no patógeno bacteriano, e o antibiótico para auxiliar esse paciente a combater essa infecção de uma forma mais rápida. Essa é a tríade da terapia antimicrobiana. Então, vamos olhar um pouquinho o paciente? Que legal, ó. Quando a gente pensa no paciente, em primeiro lugar, a gente tem que entender os fatores, né, relacionados ao paciente, a indicação. Diagnóstico. Tem uma infecção bacteriana, diagnosticou uma real iminência de acontecer uma infecção bacteriana, ok, isso é indicação para terapia antimicrobiana. Eu não sei o que o paciente tem, não é indicação para terapia antimicrobiana. Vai investigar, vai olhar esse paciente até descobrir o que ele tem, tá? A espécie animal, a gente tem que levar muito em consideração a espécie animal em todo esse contexto, porque existem medicamentos para umas espécies ou não, maior toxicidade ou menor toxicidade para determinadas espécies, qual é o sítio da infecção, né? A gente vai escolher terapias como um todo, medicamentosas ou não medicamentosas, ou auxiliares, baseado no sítio da infecção, que eu posso fazer de melhor para esse sítio, na gravidade da infecção. Infecção aguda, severa é uma coisa, infecção inicial, branda, em determinados sítios de infecção é outra coisa completamente diferente. A recorrência de infecções, uma infecção inicial é uma coisa, uma infecção que trata o animal, melhora, termina a terapia, ele volta, apresenta todos os sinais clínicos de novo, ou melhora clinicamente, fica um tempo sem ter, e retorna a infecção. 15 dias, 1 mês, 2 meses depois, são coisas completamente, são situações completamente diferentes que a gente tem que tratar de uma forma completamente diferente. Presença de comorbidades, isso se associa muito com o status imunológico. Dependendo da comorbidade, não adianta tratar aquela infecção, você tem que tratar a comorbidade. A infecção é secundária. Daí é o caso da minha filha. Como eu comecei a estudar sobre resistência antimicrobiana e uso de antibióticos na medicina veterinária, ela, com 7 meses de idade, ela tem rinite, né? Foi diagnosticada já com bronquite asmática, melhorou com a idade, ótimo, né? Mas nesse momento que ela tinha ali seus 7 meses de idade, ela estava indo para o 5º antibiótico, por causa de sinusite. O problema dela era sinusite? Era uma bactéria? Ou era a rinite? No momento que foi tratado a rinite corretamente, ela não precisou de antibiótico. A sinusite
melhorou naturalmente. O problema dela não era bacteriano, apesar dela ter uma bactéria multiresistente naquele momento. Claro, com 5 antibióticos subsequentes, é óbvio que tinha uma bactéria multiresistente, tá? Então, a gente tem que olhar para as comorbidades e muitas vezes nem se incomoda com a infecção é secundária. Trata, em primeiro ponto, é a comorbidade. Aí a gente vai ter uma melhora clínica rapidinha. Às vezes o antibiótico ele pode auxiliar nesse processo para reduzir o problema dessa infecção secundária, tá? Uso prévio de antibióticos, ninguém nunca fala sobre isso, mas uso prévio de antibióticos é um dos maiores fatores predisponentes para o desenvolvimento da resistência antimicrobiana. É o caso da minha filha. Ela estava no 5º antibiótico, óbvio que ela tinha uma bactéria multiresistente. Só que naquele momento o problema dela não era isso. Né, o problema dela era a renite, tratou a renite, e ao longo do tempo ela perdeu essa colonização, porque não foi mais usado antibiótico nela. Agora, quando a gente vem de terapias subsequentes, é claro que isso vai levar à seleção de bactérias multiresistentes. Podem desaparecer ao longo do tempo? Podem, mas podem se tornar um problema, inclusive em outro sítio, inclusive para os contactantes. Pode não ser um problema para aquele paciente, mas um dos contactantes pode desenvolver um grave problema por essa bactéria, tá? E um outro fator de risco também, para nós termos pacientes com bactérias multiresistentes, é os familiares. Algum familiar que seja um profissional de saúde, medicina veterinária, medicina humana, é um profissional muito mais exposto a bactérias multiresistentes. Então, isso daqui é uma coisa que a gente deve levar em consideração quando a gente pensa nesse paciente. Opa, começar a investigar os familiares, né? Opa, não, familiares de 4 patas que foram recentemente ficaram internados num hospital veterinário. É um fator de risco. Então, olhar para os familiares também é importante. E o patógeno? O que a gente tem que parar e olhar, tá? Fazer um diagnóstico microbiológico. Quando a gente tem cultura e antibiograma, ótimo, a gente já tem um diagnóstico, mas ainda não tenho o diagnóstico do patógeno. Então, quais são os patógenos? Ou não existe indicação para coleta de cultura e antibiograma daquele sítio neste tipo de infecção, deste tipo de paciente, tá? Então, a gente vai avaliar quais são os patógenos prováveis que estão causando essa infecção e focar nesses patógenos. E não focar não, né? Dar tiro no escuro para todos os lados. A gente tem que conhecer quem nós estamos combatendo, ou pelo menos entender quem nós estamos combatendo, tá? Temos que diferenciar se é um patógeno oportunista, um patógeno primário. A maior parte das infecções que nós tratamos com antibióticos são patógenos primários, tá? São patógenos oportunistas. Esse é o dia a dia. Cistite é o dia a dia, otite é o dia a dia. Isso é dia a dia. Sinomose, parvo, não é tão dia a dia assim, né? Então, nós temos que entender o patógeno, conhecer esse patógeno, para tratar da forma correta esse patógeno, entender as resistências antimicrobianas, quais são os medicamentos que funcionam nesse patógeno e o que esses patógenos têm de resistência antimicrobiana, particularmente na nossa região. Também, como eles se disseminam, isso a gente vai evitar problemas futuros, quando a gente está pensando num hospital veterinário, numa clínica, entender a disseminação desses patógenos pode evitar muitos problemas, ou não entender pode levar a muitos problemas, né? Só que uma coisinha bastante interessante das bactérias multiresistentes, tá? Ou superresistentes, normalmente elas são mais delicadinhas, né? Vamos pensar assim, ó. Pensa bem, tá? Vou dar um exemplo. Halterofilista. Quando você pensa no halterofilista, no dia que ele tá lá na prova e tal, que o cara não comeu, não pode beber água, tá fazendo a prova lá só para mostrar os músculos. Agora, bota esse cara do lado de um estivador, né? Cara, super forte. Apesar de ser pequenininho. Então, assim, é mais ou menos isso. As bactérias super resistentes, não necessariamente elas são mais fortes do que outras bactérias. Por quê? Porque elas precisam, existe um alto custo para essa bactéria se tornar resistente a tudo. Existe um custo metabólico muito alto para ela. Ela paga caro para ser quem ela é. Então, ela perde em outras coisas. Muitas vezes ela perde em patogenicidade, muitas vezes ela tem outras perdas em termos de competição. Sabendo disso, qual é o problema delas? É que a gente não consegue tratar elas.
Esse é o problema das superbactérias. No geral, elas não são mais patogênicas, muito pelo contrário, elas são menos patogênicas, tá? Ou tem uma patogenicidade normal, então a gente pode tirar proveito disso delas, né? E não ser conduzido da forma errada por elas. Bom, e os antibióticos? A gente precisa entender as características farmacológicas dos antibióticos, e essas características nos auxiliam, e auxiliam muito na escolha de medicamentos que a gente vai escolher em determinados casos, dependendo de todo esse contexto do paciente e da bactéria, são essas características que direcionam a nossa escolha. Também é um fator muito importante que eu vou bater muito na tecla de restrição de antimicrobianos. Acabou a era de antibiótico de amplo espectro, antibiótico com alta potência para tudo. Isso é restrito para alguns casos clínicos. Temos que entender esse contexto e realmente começar a usar antibióticos que são mais seguros, que têm menor um espectro que se justifica pelo patógeno ou pelos prováveis patógenos, uma potência clínica relacionada à gravidade da infecção desse paciente, relacionada ao sítio da infecção, à recorrência dessa infecção, né? Temos que lembrar, antibióticos são um bem da humanidade, são um recurso finito. Então, vamos tratar bem deles, né? Para quê? Quando, no futuro, a gente precisa, eles estejam disponíveis. Sempre que quando um paciente precisar, eles têm que estar disponíveis. E isso a gente faz hoje, né? Não faz lá na frente, tá? Lembrando, os antibióticos são catalisadores da resistência antimicrobiana. Quanto mais usamos, maior a resistência antimicrobiana. O que a gente tem que romper o ciclo é, quanto maior a resistência antimicrobiana, mais antibióticos usamos. Opa, elas são mais evoluídas. Nós somos mais inteligentes. Então, vamos usar essa inteligência exatamente para romper esse ciclo. Mais antibiótico, mais resistência. Mais resistência, mais antibiótico. A gente pode ser um pouquinho mais esperto do que elas. Não é mais resistência, mais antibiótico. Maior a resistência, o antibiótico certo é menos antibiótico. O antibiótico certo é menos antibiótico. Esse é o ponto. Bom, e aqui nós temos essa tríade, paciente, patógeno e antibiótico. E o problema da resistência não está nessa tríade. O problema da resistência antimicrobiana, ela está em nós, prescritores de antibióticos. Nós erramos nessa mediação, então nós precisamos fazer ajustes. Quebra de paradigmas para ajustar e passar a utilizar tudo que a gente conhece e, em conjunto, toda essa tríade. A gente precisa olhar como um todo, olhar de uma forma holística, não em separado. Eu só olho o paciente, eu só olho a bactéria, ou eu só olho o medicamento. Não, tem que juntar as informações disso daqui. Daí, sim, nós vamos deixar de ter vários dos problemas que nós temos hoje com resistência e que, se a gente continuar dessa forma, vamos continuar tendo. Então, quebras de paradigmas, isso a gente só faz com conhecimento, com raciocínio, com estratégias, existem várias estratégias que a gente pode usar para isso. Com ciência, a ciência nos ajuda em muito, a gente não precisa saber tudo, a gente tem que saber o que a gente precisa saber, né? Vários outros já estudaram na frente da gente, e eles trazem informações muito claras, né? E, assim, botando um grande exemplo, são as diretrizes clínicas. Não são leis, são direcionamentos que a gente pode utilizar de uma forma muito facilitada. E, por fim, a intenção. O que manda, na realidade, na terapia antimicrobiana? Essa tríade é todo o conteúdo. Mas, quando a gente pensa na terapia antimicrobiana que nós vamos instituir, a gente tem que entender e chegar no ponto de qual é a intenção que eu tenho com essa terapia. E a intenção, ela está no paciente, a gravidade, o sítio da infecção, a recorrência, uso prévio de antibióticos, comorbidades. Então, a intenção, ela está focada no paciente. Mas não é só isso, a intenção está focada no patógeno. Não adianta eu saber tudo do paciente e não fazer a menor ideia de qual é o patógeno ou os prováveis patógenos. Eu tenho que focar também nos patógenos, porque uma coisa são alguns patógenos em alguns sítios de infecção, outra coisa são determinados patógenos
em alguns sítios de infecção, em algumas gravidades de infecção. Então, o patógeno, ele é importante, tá? A gente tem que lembrar disso. Também as características farmacológicas vão juntar toda essa intenção. Por quê? Eu pego o que o paciente precisa, eu pego o que realmente vai funcionar para esse patógeno. Agora eu junto e vejo assim, opa, quem me dá essas características daí a escolha do antibiótico, ela vem de brinde, porque ele está na tua cara, tá? E uma coisa bastante importante é que a escolha de um medicamento, que a gente faz sem olhar para tudo isso, pode até ser a mesma. Às vezes, vai ser amoxicilina com clavulato. Sim, amoxicilina com clavulato é usado muitas vezes. Sim, é um fármaco de primeira escolha para muitas infecções. Não para todas, mas para muitas, né? Não para todas as bactérias, aí que está o ponto, tá? Mas para muitas infecções vai ser, para muitas bactérias vai ser. Mas, quando a gente olha todo esse conjunto e entende a intenção que a gente quer, a escolha muda. O princípio ativo pode ser o mesmo, mas você não é o mesmo profissional que está fazendo essa escolha, você está escolhendo o que você quer. Nesse contexto, você vai entender qual é a melhor escolha, você vai entender, opa, se essa escolha não der certo, como eu vou direcionar? Por quanto tempo eu vou usar? Não vai ser por 7 dias, 14 dias, 21 dias. Você vai pensar de uma forma diferente. Então, muitas vezes, a escolha pode até, do princípio ativo, o princípio ativo usado pode até ser o mesmo. Por um profissional que não sabe o que está fazendo e um profissional que sabe muito bem o que está fazendo. Mas a escolha é diferente, porque o profissional é diferente. Ele sabe o que ele está fazendo. E ele sabe qual é o resultado que ele espera e o provável resultado que ele vai ter. E se esse resultado que ele espera não acontecer, ele vai saber o que fazer. Tá? Isso tudo vai levar a terapias mais eficazes, é óbvio. Mais seguras, mais eficazes para o paciente, mais seguras para a saúde única. Medicamentos antimicrobianos não atuam só no paciente que está em tratamento, mas em todos os pacientes. Em todos os contactantes desse paciente, em todo o ecossistema onde esse paciente está. Então, sim, nós estamos atuando na saúde única nesse processo. Tá? Terapias mais eficazes para o paciente. Melhoras clínicas mais rápidas. Gastos menores para o tutor super mais feliz com você. Isso tudo é um efeito colateral invariável ao uso racional e responsável de antibióticos. Então, esse é um ponto-chave. Ele se relaciona com o bem-estar do paciente, ele se relaciona com conformidade de saúde única, ele se relaciona com o econômico, ele se relaciona com a tua relação com o cliente teu, que é o tutor. Tudo isso se relaciona. Então, existem só benefícios para a gente fazer dessa forma, tá? Não é dizer que a gente vai usar menos antibiótico e vai ser um problema, não. A gente vai usar antibióticos muito mais eficazes. Temos um problema exponencial da resistência antimicrobiana na medicina veterinária. Isso, sem sombra de dúvida, está piorando. Em 2022, a gente já viu, entre os laboratórios, um aumento, uma alteração de perfis de resistência. Esse ano está, assim, explodindo isso. Então, deixou de ser uma opção desconsiderar o uso racional e responsável de antibióticos. Não é mais opção usar antibiótico de amplo espectro, antibiótico de alta potência clínica para qualquer medicamento. O uso racional e responsável, ele vai levar a terapias mais otimizadas, vai levar ao menor uso de antibióticos, a gente previne a resistência antimicrobiana. Com terapias mais eficazes, nós combatemos o que está instalado de resistência antimicrobiana com sabedoria, e nós vamos, então, minimizar todos esses problemas da resistência a curto, médio e longo prazo. Então, não temos nada a perder. A partir de agora, você nunca mais vai pensar, a primeira coisa que você vai pensar vai ser, qual antibiótico eu vou usar? Você vai pensar no paciente, no patógeno ou prováveis patógenos, vai fazer toda uma análise desse paciente, do contexto desse paciente, vai fazer uma análise de quais são os melhores medicamentos que você pode dar, quais se encaixam com a intenção que você tem. Deixou de ser aquela
pergunta que volta e meia me fazem. Qual antibiótico que eu uso? Não, a pergunta é outra. Tem várias outras perguntas para a gente responder primeiro do que qual antibiótico que eu uso. Tá? E a partir de agora, nunca mais você vai pensar, a primeira coisa que você vai pensar é isso, qual antibiótico que eu uso? Primeiro você vai chegar na intenção que você tem com essa terapia antimicrobiana. Aí, sim, você vai procurar um medicamento que mais se encaixa com esta intenção. E sobre medicamentos antimicrobianos, suas características, nós vamos falar na próxima aula. Às vezes a gente usa mais antibiótico por medo, é por dúvida, tá? Quando a gente conseguir chegar no ponto de dizer assim, olha, só vai ser usado quando eu tenho certeza que esse antibiótico vai trazer uma resposta clínica. Eu tenho certeza que vai trazer uma resposta clínica, que o animal vai melhorar. Daí eu vou usar. Gente, no momento que a gente conseguir chegar nesse estágio, a gente não, claro que esse é um contexto, não é um único profissional, mas um único profissional tem a sua ação ali no seu entorno, e a sua vida no seu entorno vai ser diferente, tá? Mas quando a gente conseguir trazer isso como uma classe fazendo isso, como a humanidade fazendo isso, a gente nunca mais vai ter problema de resistência antimicrobiana, tá? Então, tem cura? A resistência? Tem cura. Mas depende de todos. Eu acho que talvez esse seja o ponto. A primeira coisa que a gente tem que colocar na mesa é, esse paciente realmente precisa? Essa terapia realmente vai trazer um benefício? Porque prejuízo para esse paciente e para todo o entorno desse paciente, a gente sabe que vai trazer. Tá, e benefício vai trazer para esse paciente? Então, deu antibiótico. Agora, não, estou em dúvida, então não deu antibiótico. Né? Agora eu fui malvada, hein?